Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är min nya hemmaväst. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Eduardo, estou aqui com o William. Oi. Eu nem lembro mais meu bordão, cara. Foi uma... Já faz tanto tempo, né? Mas legal, estamos aqui de volta, gravando com vocês, né? Eu ia falar que faz tempo que eu não mando um abraço pro Léo, então vai um abraço pro Léo. Aliás, faz tempo que eu não mando um abraço pra ninguém, porque faz tempo que a gente não grava. Ninguém se abraça faz muito tempo, verdade, né? Porque tem os 2 anos de pandemia aí, que ninguém mais sai na rua, né? William, eu não aguento mais o William. Né? Cristiano, eu não aguento mais. Mas é isso. Estamos aqui para falar com vocês, pessoas ouvintes, sobre um tema interessante, né? A hora de crescer aí, né? De senioridade, ir pro próximo nível de senioridade. A hora de crescer, tipo... né? É hora do show! É hora do show, porra! Bora! Sair de casa, comi pra caralho. Não vai dar? Como não vai dar? Então nós vamos discutir, né, um pouquinho disso. Tô bem nessa fase aí de hora de crescer, porque eu tô fazendo academia e tal. É isso que nós quer, é isso que nós vamos buscar agora. Isso que nós vamos buscar. Um abraço pro Dev Health aí, Kate, Rafa, né? É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, vamos entrar no que interessa, no assunto de hoje, e falar um pouquinho sobre a nossa perspectiva, né, de quando que é o momento, né, e como que a gente sabe que tá pronto pro próximo nível de senioridade, das expectativas do nosso papel, né, vão expandindo, vão aumentando conforme nossa carreira vai avançando, né, no trabalho, e como que isso se reflete, e como que eu como pessoa que está dentro de uma empresa, de um time, e eu também aqui na perspectiva de uma pessoa gestora, né, de como que eu posso também ver sinais ou coisas, eventos, ou como que eu valido essas coisas, né, de, essa pessoa parece que já tá pronta para um próximo desafio aqui em termos de carreira, de nível, né, então, enfim, vamos tentar aqui entrar nesses detalhes juntos nesse papo de hoje. Boa. Bom, pra começar, acho que primeiro ponto, né, eu acho que antes de mais nada tem uma coisa, cara, que eu gosto de pensar assim, né, que níveis, né, são contratos de expectativa, né, então assim, sei lá, você entra numa empresa como estagiário ou estagiária, então você tá dando o primeiro passo dentro de uma empresa, né, o que se espera dessa pessoa, né, então o que eu espero de uma pessoa estagiária, né, eu espero que ela tenha que tipo de autonomia, né, que tipo de coisas e conhecimentos que ela precisa adquirir, né, então, e principalmente a gente separar o que é uma expectativa, né, do que é um salto ali de um avanço, assim, né, de conhecimento dentro daquele estágio da nossa carreira, né. O que eu quero dizer com isso? Não sei, eu acho que você também já deve ter visto pessoas que começaram na área e elas, cara, conseguiam pegar muito rápido as coisas e aprendiam muito rápido as coisas, absorviam e evoluindo muito rápido. De certa forma, eu não espero que essa pessoa seja tão rápida assim pra evoluir. Não é uma expectativa. Esse é o meu ponto, sabe? Então, eu acho que isso é importante, não só, eu dei o exemplo de estágio aqui, né? Mas pra qualquer nível. Eu acho que a primeira coisa, talvez, que a gente pode abrir aqui o papo é expectativas mínimas, né? Quais os requisitos mínimos aí, né? Que eu tenho naquele nível. Que coisas que eu preciso minimamente aprender pra estar no nível de senioridade X ou Y, né? Faz sentido. Legal, eu gosto. Então você tá falando que, na verdade, antes de mais nada, você precisa ter uma conversa sobre papéis e responsabilidades, é isso? Eu acho que sim, cara, eu acho que é isso, né? Sim, porque eu acho que esse é um ponto que pega muito, cara, porque eu acho que, eu concordo contigo aí nessa visão, e eu concordo, e eu acho principalmente que isso vai depender de caso pra caso, assim, vai depender de muita coisa, vai depender do lugar que você tá, do contexto, das ferramentas que você tem disponíveis, das pessoas que estão lá auxiliando no seu crescimento
crescimento e várias outras variáveis nesse contexto, assim. Mas se a gente for pegar o geral aí, a maior parte das empresas, elas não tem essa conversa inicial, né? Essa definição de papéis e responsabilidade. E aí fica nessa zona cinzenta aí de você não sabe qual é a hora que a pessoa já tá performando bem, já tá fazendo mais do que era a expectativa do que ela fizesse, e aí talvez fosse a hora dela ser promovida, dela ganhar um badzinho a mais, né? Um selinho a mais. Cara, e, inclusive, né, eu tava conversando, eu postei no LinkedIn um pouco sobre coisas que a gente pode avaliar, né, numa rodada de discussão sobre promoção, aumentos, essas coisas, né? E aí o Renato Cagliari, um amigo meu, amigo seu também, eu acho que você conheceu ele também, né? Sim. A gente tava ele até comentou outras coisas, justamente essa que você falou de, por exemplo, badges, né? É um sistema que você consiga ter ganhando badges ao longo do tempo. Ou seja, cara, você ganhou esse conhecimento, tá aqui essa badgezinha, assim, tipo quase um esquema de escoteiro, assim, né? Você vai ganhando... Uma gamificaçãozinha, né? No final das contas. Isso, porque assim, essa discussão de desenvolvimento, né, e até trilhas de carreira, ela tem alguns problemas, assim, né, de você ter trilhas. Acho que não dá pra gente escapar deles, assim. Por exemplo, você tem alguns contextos em que alguns conhecimentos são mais exigidos do que em outros contextos. Então, e aí eu falo contexto, quando eu falo contexto, eu falo de estruturas, né, organizações, times, né, o ecossistema da empresa, assim, né. Então você pode ter um time lá que lide muito com a parte de algoritmos, e cara, aprender algoritmos é essencial para você lidar com os desafios daquele time. Já em outro, você tá lidando com CRUD, com coisa de, sabe, de consistência de dados, consistência de informação, garantir escalabilidade. Então, assim, é difícil você ter uma trilha de carreira pautada muito em competências específicas, assim, sabe? Do tipo, você precisa manjar de TDD. E TDD é uma técnica, mas o que tá por trás do TDD? O que eu preciso aprender que tá por trás do TDD, assim, sabe? Então, eu acho que trilhas de carreira, elas são um bom guia, assim, é um bom passo, assim, né, pra gente evoluir. Mas o que você falou, aí eu vou trazer duas coisas que você falou que eu acho interessante, que é, a conversa é mais importante do que só um checklist da trilha, né? Porque tem muita gente que fica lá usando a trilha como uma espécie de checklist de coisas que eu tenho que fazer. Se eu fizer isso, eu vou pro próximo nível, né? Como se fosse realmente um item que eu marco lá. Mas às vezes, cara, quantas vezes eu consegui fazer aquela coisa que exigiu, alguma coisa que exigiu aquela competência? Será que eu tenho maturidade suficiente pra fazer ela mais vezes, outras vezes? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo que você falou, das badges, pra mim é interessante também, né? Tem um caso de uso, assim, de trilhas que me deixa bem interessado até em tentar um dia em alguma estrutura aplicar isso, mas o Medium tinha acho que a gente até comentou aqui já uma vez no podcast sobre aquela trilha de progressão que você escolhe os pilares que você quer evoluir. Então você vai montando sua carreira, você fala assim, talvez aqui em algum momento eu vou ser um cara mais... Tipo um RPG, né? Hoje minha cabeça tá muito pra jogo, não sei porquê. Mas tipo um RPG, né? Que você escolhe onde você vai colocar seu XP. Se você quer colocar em força, destreza, carisma, por aí. Exatamente, isso. Então você vai montando o personagem ali, né, do RPG, no caso você, vai ganhando conhecimento, né, vai escolhendo. Por exemplo, de repente em algum momento na sua empresa, você precisa de alguém fazendo aquele evangelismo, né, o que a galera fala, né, tipo, do que a empresa faz, de que desafios que existem na empresa, contar um pouquinho sobre projetos legais que rolam, né, compartilhar com a comunidade, né, então isso é uma competência. Você precisa estudar sobre o assunto, como falar em público, como escrever melhor, como, sabe, tem um monte de coisa que você vai precisar aprender pra fazer isso. Então, por que não, né, você ter lá um pilar que as pessoas possam dizer o grau de conhecimento que você tem sobre aquele assunto, né? Então, acho que esse é uma primeira provocação aqui, né, de que, de repente, trilhas podiam ser mais dinâmicas, né, do que só um caminho único, né? Sim, total. Uma outra coisa que você falou também, e aí eu lembrei do comentário que o Cagliari trouxe lá no post no LinkedIn, que é sobre os vieses, né, na hora de avaliar isso, né? Então, dizer que uma pessoa tá pronta para outro nível, até que ponto a gente não tá enviesado por alguma coisa, sabe? Então, tem até o texto do próprio Cagliari, ele fala, numa pesquisa que ele fez, ele cita uma outra pesquisa relatando porcentagem de pessoas que são mais bem avaliadas
pelos seus chefes, né, suas chefes, quando elas contratam a pessoa, sabe? Então assim, eu contratei uma pessoa pro meu time, eu tendo a avaliar melhor ela. Sim. Muito louco isso, né, cara? Viés de confirmação total, né? Viés de confirmação total. É. Eu não sei se você tá ligado no lance do viés de confirmação, mas é tipo uma explicação rápida de um viés de confirmação eu paguei R$20 mil no MacBook. E aí eu preciso me convencer de que foi um dinheiro bem gasto. E que eu tô comprometido. É o viés de confirmação pra leigos, tá? Mas é um pouco isso, assim. E no final das contas é isso, né? Tipo, se eu contratei uma pessoa, eu quero que essa pessoa, no final, eu investi as minhas fichas nisso. Eu tenho uma carga de envolvimento ali. E óbvio que o meu viés vai contar, tipo, para as avaliações que eu vou fazer, assim, né? E é muito difícil, assim. Sim, Você pode querer, você pode ativamente tentar se livrar desse tipo de viés, mas não é simples, porque na maioria das vezes não é consciente, né? Tudo que vai pro inconsciente, já era. Porque você nem sabe que não sabe. Não sabe que não sabe, né? Aquele quadrante lá que é obscuro total. Sim. Eu acho que tem um outro também, os viés inconscientes, eles existem, não tem como não se você evitá-los. Agora tem como minimizar, né? Então aí esse é o ponto, né? Como você minimiza esses vieses, né? Tendo discussões um pouco mais significativas, né? Você dando espaço pro controverso, ou controverso não, mas pra opinião diferente, né? Ter um ambiente que você consiga escutar as pessoas é importante, né? Então, eu acho que na hora de avaliar também a gente precisa ter um pouquinho mais de empatia, né? Entender contextos, né? Mas é difícil, cara. E aí que entra o ponto pra mim que quando a gente fala que é a hora de crescer, às vezes eu tenho uma consciência de que eu estou fazendo coisas que já me permitem estar no outro nível de expectativa, de eu assinar um próximo contrato de expectativa. Então, eu tô pleno hoje, eu quero ser sênior. Então, e como que eu começo a avaliar que eu já estou pronto para sênior? E aí eu vejo que tem dois caminhos, né? E em algumas empresas fazem de formas diferentes, né? Tem aquele lance de você começar a fazer coisas do próximo nível, então começar a fazer coisas que são esperadas de um próximo antes de estar lá. Então, você provando um pouco das responsabilidades do próximo nível, mesmo sem estar lá, sabe? Meio que um período de experiência, assim, que você vai falar, deixa eu ver como que é ser sênior, deixa eu ver como que é ser pleno. E aí você vai aprendendo algumas coisas. Esse é um jeito de fazer, que eu vejo que algumas empresas praticam, né? E aí entra um pouco eu já até brincava com isso antigamente, do cargo espiritual, né? Do tipo, você tá você tá fazendo coisas do próximo nível, mas ainda não tá lá, não tá recebendo por fazer aquilo e não tá reconhecendo o seu novo escopo dentro da empresa, assim, né? Isso é um problema de fazer isso, né? Guardado as devidas proporções, é a mesma coisa que você querer contratar uma pessoa e você pedir pra ela trabalhar 3 meses de graça, né? Pra você ver se vale a pena contratar. Exato. Eu particularmente acho meio sacanagem. Mas é uma forma usada. Eu já passei por isso algumas vezes, inclusive. Acho que é a prática mais, talvez a prática mais comum, assim, né? E a segunda prática que eu vejo é de você ir pro próximo escopo sem estar 100% preparado também, né? Do tipo, cara, você já conseguiu fazer tudo que a gente esperava dentro do nível de pleno aqui, de júnior. Vamos pro próximo já. E aí pra mim é um pouco de confiança, sabe? Aqui entra mais a confiança do que, de fato, você estar fazendo as coisas do próximo nível já, entendeu? Então, eu acho que esse é o momento, assim, pra ambas as partes, assim, pra quem é liderado ou liderado e quem lidera essas pessoas. Descobrir esse ponto ótimo aí, sabe? Do tipo, será que a pessoa, fulano ou fulana vai estar pronta mesmo pro próximo nível? Aí é quase que uma aposta vendo um pouco da atuação dela dentro do escopo que a gente esperava, porque é o contrato que a gente assinou, esse é o ponto, é um contrato de expectativa, velho. Eu espero que você atue dentro desse escopo aqui. Se você tá fazendo a mais, legal, mas eu esperava isso. Você tá fazendo a mais, então talvez me dê um sinal de que você já possa estar pronto pro próximo ali. Mas o que me deixa
o que me deixa mais assim, cara, é que eu acho que eu consigo evitar algumas coisas dessas, que nem a gente tá brincando aqui do cargo espiritual, né, e parece meio sacanagem fazer a pessoa explorar algumas responsas do próximo escopo, mas é um jeito até da pessoa entender, porque eu vejo muito isso, cara, em algumas conversas, as pessoas acham que elas já estão prontas pro próximo nível, não, eu já faço isso, já mando muito bem, e aí você fala, tá, beleza, mas vamos tentar provar um pouquinho mais aqui das responsas do próximo escopo, pra ver se rola, sabe? Então, eu acho que, mais que pareça sacanagem assim, também é um jeito bom de você, de ambas as partes descobrirem que, cara, agora as regras mudaram, as expectativas mudaram, sabe? Cara, eu acho que quando é consciente, eu acho que entra na mesma questão do lance dos vieses, assim. Eu acho que uma receita pra gente tentar resolver a questão dos vieses que a gente discutiu um pouco atrás ali, uma receita é tentar trazer isso pro consciente. Então conversar sobre isso, trazer pessoas trazer opiniões divergentes, mas principalmente trazer pro consciente. Ao invés de você varrer pra debaixo do tapete, você falar, tem isso, a gente precisa prestar atenção nisso, e aí isso se torna consciente. A partir do momento que é consciente, você consegue olhar pra isso, medir, verificar e tomar suas ações de caso a caso. E aí eu acho que essa questão é a mesma coisa. Se você é colocado nessa posição só pra ver qual é se você consegue já performar no seu próximo nível, justamente como uma forma de ser um período de provação, mas sem discutir melhor sobre isso, eu tendo a achar que não é a melhor opção. Mas se isso for uma decisão consciente, faz todo sentido. Se é uma decisão que é tomada consciente por ambas as partes, de uma forma lúcida e discutível, eu acho que é importante, porque até cria uma rede de segurança, né? Cria essa rede de segurança de você entender quais são as tarefas, o que te é exigido nesse próximo nível e como que você vai lidar com essa nova realidade, né? Então, acho que tudo depende de quão conscientes ambas as partes estão sobre parte do processo. Cara, isso é importantíssimo. Ter conversas, né, reais, assim, né, conversas abertas, transparentes, assim, eu acho que é importante, né? Não ficar... Você falou um negócio aqui no começo que eu acho que isso é o pior dos mundos, né? Você espera que a pessoa esteja atuando no próximo, não fala pra ela. Exato. Exige que ela faça coisas do próximo nível, ela não tá ganhando pra isso, não foi combinado com ela. E você tá avaliando ela já nesse próximo nível. Cara, o pior dos cenários é esse, né? Você tá avaliando sem ela saber que você tá avaliando. E isso é uma puta injustiça, né, cara? Você tentar fazer isso. Exatamente, cara. E isso é mais normal do que parece, né? Muita gente acaba caindo nesse cenário, né? É o comum. É o que eu falei lá no começo. Eu acho que tanto quanto é o comum não ter essa conversa consciente sobre papéis e responsabilidades, sobre uma certa definição. Não tô falando que isso vai ser escrito em pedra e que nunca vai mudar, mas pelo menos uma ideia de definição do que são esses níveis e como eles são, o que se espera de cada nível. Isso não ter nada disso é o normal, né? Então o normal exatamente é o anti-pattern, né? Que é você não ter essas discussões, não ter esses papéis definidos e você esperar que a pessoa esteja performando como você acha que ela deveria estar performando, sem falar pra ela como ela deveria estar performando. Então, tipo, é completamente um jogo de azar cheio de viés, né? Sem chance nenhuma de dar certo. Nossa, é muito isso, cara. Eu acho que... e a pessoa também a pessoa acaba meio que ficando à mercê da bondade ou generosidade ou consciência ali de que um dia ela pode ser reconhecida, né? É muito frágil essa relação, assim, né? Não é, a pessoa fica muito vendida, assim, nesse jogo, assim, de disse, não me disse e não deixa explícitas, né, as condições das coisas, né? Então, mas enfim, eu acho que vamos fazer uma pausa aqui para os nossos comerciais e depois a gente volta. Famoso muralzinho.
Está precisando colocar no ar alguma aplicação e precisa do melhor custo-benefício em infraestrutura? Então você precisa usar o VPS da LocalWeb. Dá para subir qualquer coisa em ambientes Linux ou Windows a partir de R$ 89,90 por mês. Além do melhor custo-benefício do mercado, de quebra você estará com seu serviço rodando em um dos maiores data centers da América Latina, contando com a velocidade de SSD e menor latência do Brasil, com SLA de 99,9%. Se você quer colocar o seu negócio no digital, a LocalWeb é a escolha certa. Então entra lá no site da LocalWeb, procure pelo VPS ou visite o link na descrição do episódio para saber mais. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. Bom, voltando um pouco aqui, eu acho que a gente pode ir aqui pro final. Eu vejo que tem uma discussão aqui também, cara, que eu acho que aí já entra um pouco no nosso mercado, assim, né? Porque, assim, muita gente acaba mudando de empresa e indo para um próximo nível, né? Sem ter uma validação, assim, de fato, que ela tá pronta para aquele nível, né? E aí ela entra, e aí eu vejo isso acontecendo demais, cara. A pessoa entra, ou de duas uma, ou ela se frustra, porque a nova empresa vai exigir muito dela, achando que ela já está pronta para aquele nível que ela foi contratada, né? Isso que é o mais, talvez aconteça muito. Muitas vezes ela se vendeu pronta para isso, né? Porque, de novo, a expectativa de ter uma progressão de carreira sem ter a visão de que talvez ela não estivesse pronta, assim. E, assim, não é uma crítica, porque eu mesmo já caí nessa ideia algumas vezes. É meio natural, de novo, aquele lance que não tá consciente. Exatamente, assim, eu acho que tem um pouco desse anseio, né, esse desejo de você fazer essa migração, assim, sabe? Então, eu acho que... Enfim, acho que tem um pouco dessa ansiedade que eu acho que a gente tem... Já até discutiu isso em alguns outros episódios aqui, né? Mas eu acho que o outro lado também, cara, dessa conversa, é a empresa também, ou a liderança ali, tua, né? Não conseguir te avaliar, né? Não conseguir te dizer ali o que falta pra você ir pro próximo nível, né? Não acompanhar a evolução tua e não te ajudar nessa progressão. Porque, assim, eu até, nas discussões que eu tenho com as pessoas que eu faço gestão, cara, eu vou muito nesse caminho, assim, de... Cara, não é a minha carreira que a gente tá falando, mas, ao mesmo tempo, eu tô aqui pra te ajudar. Então, eu vejo muita gente falando assim, não, cada um é dono da sua carreira. Legal, mas quem que avalia a pessoa no final? Quem que é responsável por dizer que ela vai receber uma promoção ou não? Tem alguém ali no caminho, né? Então, e essa pessoa só vai participar nesse momento onde é pra dizer que você tá pronto pra ser promovida e receber um aumento? Não, cara, eu acho que é uma parceria, sabe? Então, eu acho que o papel de quem é gestor ou quem é gestor, ele parte do princípio de que você tem uma responsabilidade nas mãos e que você precisa lidar com isso. Você precisa entender que é também parte da sua responsabilidade ajudar essa pessoa a progredir, ajudar a dizer o que falta pra ela, o que ela não está conseguindo fazer, talvez ter uma visão, ajudar ela a ter uma autoavaliação, né? Fazer uma autocrítica do trabalho dela, deixar ela colocar ela com os pés no chão, assim, sabe? Das coisas, e ao mesmo tempo reconhecer o bom trabalho, né? Então, eu acho que essa conversa de que cada um é dono da sua carreira não funciona em ambientes que a liderança tem o poder de demitir uma pessoa, sabe? Então eu acho que é isso, assim, é meio falacioso esse discurso de dono da carreira, assim, sabe? Eu acho. Posso ser polêmico aqui? Pode. Pra mim, essa questão de você é dono da sua carreira nada mais é do que mais uma face do discurso meritocrático, porque no final das contas é o mesmo fundo, tem o mesmo fundo meritocrático de você alcançou porque fez por merecer, ou você tomou as ações que a sua carreira, a construção das suas ações, é óbvio, né? Tudo isso é parte da coisa, mas não é só, e principalmente não é a parte mais importante. Então, assim, é o mesmo discurso falacioso de falar que todo mundo tem 24 horas iguais. Mentira, tipo, algumas pessoas têm 24 horas multiplicado pelo poder aquisitivo que ela tem de contratar outras pessoas pra fazer outras coisas que ela não precisa fazer. Tipo, ela pode contratar uma cozinheira e aí ela não precisa cozinhar, pode contratar uma babá e não precisa cuidar do próprio filho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado pra não cair nesse senso comum, assim, esse senso comum do discurso meritocrático ou de a sua carreira em definição das escolhas que você mesmo fez, como se não tivesse um monte de outras cargas envolvidas no meio do processo, né? Acho que a gente precisa
precisa ter um pouquinho mais de choque de realidade, né? E mais sair um pouco do discurso, eu acho, né, cara? E eu acho que esse é o ponto. Eu vejo muita gente de gestão literalmente cagando muita regra nesse assunto, assim, sabe? Do tipo, se esquivando da responsabilidade do papel que elas têm também, sabe? Uhum, por isso que além de meritocrático, esse discurso que eu concordo muito com você, que é dizer que só o esforço delas é suficiente, quando na verdade eu, como gestor ou como gestora, tenho o poder de dizer que você vai ser promovida ou não, já cai por terra esse discurso de mérito. Já entra numa dinâmica onde eu preciso, dependendo do ambiente da empresa, eu preciso ser político, eu preciso agradar e nunca questionar, né? Então, assim, aí entra todo o ambiente tóxico, às vezes, de algumas empresas, ou disfarçado, né? Porque às vezes muita empresa paga de cool, assim, de legalzona, mas na hora desses momentos que a gente entende como é a cultura da empresa, né? Será que a empresa consegue reconhecer e avaliar de fato as pessoas? Será que a gente consegue tirar os vieses de confirmação, que nem você falou, sabe? Tipo, então, assim, pra mim é muito difícil, né? Isso que a gente nem tá tocando aqui nas questões de privilégio, né, cara? Porque assim, será que mulheres que têm filhos e têm outros problemas, será que elas têm as mesmas oportunidades de progressão de carreira que homens? As pessoas que vivem em zonas periféricas, será que elas têm as mesmas capacidades não capacidade, mas disponibilidade de progressão de carreira do que aquelas pessoas que estão ali se predispondo porque moram mais perto da empresa? Tem várias outras questões aí dentro desse discurso, assim. Geralmente esse discurso serve pra esconder, tipo, é isso, serve pra esconder todos aqueles vieses que você tem e você não sabe, não quer enfrentar eles, tipo. E aí você fica usando esse senso comum, porque é mais fácil, né? Mais fácil você falar que a pessoa é dona da carreira dela e que você não precisa ajudar ela no que você pode fazer pra ajudar, né? Exato. E eu acho que aí também entra aí outro ponto, né? Pra mim, eu acho que a gente pode até encaminhar pra algumas dicas aí pras pessoas, né? Tanto pessoas gestoras ou pessoas, talvez, que são lideradas ou não têm um papel de gestão, né? Todo mundo é liderado, né? Porque hoje as empresas têm a maioria das empresas tem uma hierarquia definida, né? A não ser aquelas que são flat ou lacracia e tudo mais. Depende, o Jeff Bezos não é liderado. Não, o topo da hierarquia não é liderado. Se bem que aí entra uma discussão do poder econômico, entra uma questão aí de outros bilionários, então, aí nesse caminho. Nesse caso, esse cara aí não é liderado nem por outros nesse caso, bilionários, porque ele que lidera os outros bilionários. Inclusive até outros líderes, né, que acham que lideram, né? Exato. Inclusive até outros seres vivendo em outros planetas. Os caras iam comprar outro planeta lá, não sei quem, né? Tipo, falando, mano, comprar planeta. De quem é o planeta, né? Que interessante esse. Exato. Isso. É meu. Eu cheguei aqui primeiro, botei minha bandeira. Foda-se, né? É isso, é meu, cara. Mas, cara, voltando aqui, né? Eu acho que uma dica que eu sempre tenho dado pras pessoas, e eu comecei a fazer isso também há algum tempo atrás, assim, lógico que eu não faço com frequência, assim, né? Às vezes esqueço e não mantenho essa agenda, mas até escrever coisas que a gente faz, assim, sabe? Coisas legais que eu fiz, assim, na semana. É o Brag Doc, não sei se você já ouviu falar disso também, mas não. Tem um post bem legal de uma pessoa, de uma mulher gestora, eu esqueci o nome dela, cara, eu vou tentar pegar aqui até o final aqui pra gente falar o nome dela aqui. E no post ela diz isso, sabe? Pô, escreve as coisas, né? Tipo, as coisas que você tem feito, sabe? Mesmo que sejam pequenas, assim, sabe? Tipo, você não vai lembrar tudo que você conseguiu fazer no mês. E nem a pessoa gestora vai conseguir lembrar tudo, né? Então, assim, começa a escrever, assim, sabe? Tipo, escreve coisas legais que você fez ou coisas que não deram muito certo, né? Então, eu acho que sei lá, coisas pequenas, às vezes, pô, consegui revisar um pull request aqui e dar minha opinião e, cara, foi aceito, achei ele bem legal, assim, pô, consegui contribuir, sabe? O post que você falou é da Julia Evans? Isso, exatamente, ela mesmo, cara, ela mesmo. Boa, já achei aqui, então, pra listar, pra colocar nas dicas do episódio. Boa, então. E aí, enfim, ela é bem famosa, assim,
em discussões de gestão, de tecnologia no geral. Ela é bem legal, assim, os posts dela no blog dela. E aí eu me inspirei muito nisso, assim, eu escrevo um pouco das coisas que eu vou fazendo, sabe? Projetos, coisas bacanas que eu fiz, coisas pequenas, assim, sabe? Aprendizados. Eu falei, pô, essa semana eu rodei uma dinâmica no time, foi legal. Puta, não funcionou muito bem isso, assim. É um negócio talvez que eu tenho que estudar melhor como fazer. Então, ou, sei lá, olhando na parte técnica, cara, eu consegui fazer um serviço muito complexo, ou, sei lá, consegui fazer um ajuste numa API que resolveu um problema que tava, sei lá, importunando a gente faz muito tempo. Sabe, escrever essas conquistas que a gente vai fazendo. Acho que serve pra muita coisa. Primeiro é pra você tirar um pouco da síndrome do impostor, né? E eu sinto isso muito com quem trabalha com gestão, né? Porque não é um negócio entregável, né? Você não consegue... Não é que nem um código que você sobe em produção e aí você vê o que funcionou e, pô, legal. E você tem PR pra provar, né? Isso. Tipo, pra provar que você fez as coisas. E no gestão não, gestão é mais difícil, é quase intangível em alguns momentos, assim, né? Então, que nem, como que o time tá bem, a saúde do time tá legal? Você tem algum jeito de identificar isso, fazendo alguma survey, fazendo um health check, fazendo algumas perguntas, enfim, tem como, mas é mais difícil, né? É mais difícil, então eu costumo falar com pessoas que eu lidero. Tem mais variável envolvida. Exatamente. Principalmente, eu acho que o ponto principal é que não é determinístico, né? Se você não consegue, não necessariamente você tem uma correlação entre o trabalho e a realidade, o trabalho e o resultado. Então. Isso, conta muito. Pois é, cara. Então, uma dica que eu dou é isso, assim, faz o brag doc, compartilha com a pessoa que lidera você, fala, tô fazendo uma lista de coisas legais que eu tô aprendendo, que eu tô conquistando aqui, aprendizados. Deixa isso compartilhado. Eu até recomendo compartilhar com as pessoas do seu time, assim, vamos fazer um junto? Você faz um seu, eu faço o meu, aí eu até posso lembrar você fez um negócio legal essa semana aqui, cara, escreve lá, velho. Tipo, sabe, é mais um exercício de coisas legais que eu fiz, assim, sabe? Então, essa é uma dica que eu dou, assim, pra galera. Porque, no fim, a gente precisa ter... Esses eventos, eu falo isso pra pessoas gestoras que eu lidero, assim, sabe? É tipo, você precisa listar eventos e essa soma de eventos, elas vão dizendo coisas que você tá aprendendo e competências que você tá ganhando, sabe? Então, cara, resolvi um conflito numa reunião, sabe? Puta, nunca tinha conseguido fazer isso, a gente saiu bem, a galera conseguiu se ajustar, a gente saiu com uma decisão tomada. Cara, é um evento legal pra você anotar ali, sabe? Tipo, foi um evento bacana que eu consegui fazer aqui. Ao mesmo tempo, você vai coletando isso, sabe? Eu recebi um feedback legal aqui de uma pessoa, legal esse team building que você fez aqui no time e tal. Então, eu acho que esses eventos somados vão dando essa maturidade pra gente, assim, de você estar consolidado ou consolidada numa competência, assim, sabe? Boa, bom ponto, cara. Acho que é uma boa dica. Vou até adotar essa dica. Boa. Uma dica que eu acho que eu colocaria é essa dica que eu já falei desde o início lá do episódio, que é tentar trazer as coisas pro consciente, né? Eu acho que a gente tem muito essa dificuldade de tocar em alguns assuntos, esse medo de gerar conflitos, e eu acho que isso vai mascarando as coisas, vai deixando as coisas num nível inconsciente ou subconsciente, e você não consegue depois lidar com essas coisas. Então, assim, acho que a principal dica que eu daria é essa, tentar trazer tudo pro consciente. Então, eu acho que as coisas precisam ser discutidas, elas precisam ser materializadas em artefatos. Nesse caso, a lista que você falou é um exemplo de artefato, né? Um exemplo de trazer, tentar criar uma materialidade de um trabalho. Tipo, o Lula sempre fala isso, cara, de que, assim, a gente trabalha com o trabalho do conhecimento, né? E trabalho do conhecimento não é claro. Tipo, você tem uma padaria, os seus desperdícios é fácil. Você vê a farinha caída pelo chão, você vê o pãozinho que queimou no forno, você vê os seus desperdícios, ou as coisas que não foram bem feitas, e inclusive as coisas que foram bem feitas. O pãozinho que saiu, a fornada boa que saiu, que cresceu, ficou bonito, gostoso. Tipo, você vê, porque tudo isso é material. No trabalho do conhecimento, a dificuldade tá aí, tá? De trazer essas coisas pro material. Como é que você
você transforma essas coisas que são imateriais em algo material. Então, assim, eu acho que esse lance de tentar trazer para o consciente, tentar criar materialidade nessas coisas é importante. É importante para a gente ter histórico, para a gente conseguir medir, para a gente conseguir visualizar e tirar mais informações do trabalho. É isso, cara. É o lance do palpável, né? Que você falou, intangível, trabalho intangível. Sim. E eu vou além, cara. Às vezes é invisível, né, o trabalho. Isso, aí entra um pouco daquela coisa que eu comentei do Bragdoc, que dá a visão é importante. Sim. Até pra quem é pessoa gestora, porque, vamos lá, pelo menos o meu estilo de gestão não é ficar o dia inteiro cobrando as pessoas, fazendo microgerenciamento e perguntar status diário das coisas. Não, cara, não é o objetivo meu, assim. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho uma prática que eu faço com as pessoas que eu lidero, delas, isso eu aprendi até no Nubank, assim, foi legal isso. A princípio eu encarava como, status report, né, coisa chata. Mas depois eu fui descobrindo que pra mim é legal organizar que coisas eu conquistei na semana do time, que coisas o time conquistou ou eu conquistei, que impedimentos que a gente teve, sabe? Tipo, isso aqui foi difícil, isso aqui foi tenso, e que coisas que a gente tá planejando pro próxima semana, sabe? É meio que, eu tô falando de semana, mas pode ser outro espaço de tempo que você queira aí, sabe? Mas uma dica que eu dou é essa, assim, até pra se organizar, assim, um pouco e dar visibilidade do seu trabalho. Eu acho que isso, e aí entra um pouco nesse estou pronto pra ir pro próximo nível. Eu acho que também isso vai materializando mais, assim, o trabalho, vai deixando ele com mais cara de palpável, assim, algo que está sendo feito mesmo, né? Então, eu gosto dessa prática porque ajuda nisso. É mais do que dar um status report, no fim, talvez você nem queira ficar acompanhando as coisas do time ali, mas é legal pra pessoa também dizer, olha, eu consegui essas coisas aqui essa semana, cara, foi muito bom, assim, aqui pro time. Cara, eu tenho mais uma dica que parece muito óbvia, mas tem muita gente que ainda falha miseravelmente nessa dica, e eu acho que ela é importantíssima, principalmente para quem é líder ou quem quer em algum momento se tornar líder, que é uma coisa muito simples, mas que a maior parte das pessoas desconsideram isso, e você precisa sempre trazer isso pro consciente de novo. A gente tem essa tendência, eu sempre falo isso pra minha filha, né, que o nosso cérebro ele é preguiçoso, então a gente precisa sempre ele vai tentar se acostumar, ele vai buscar soluções fáceis, ele vai buscar o senso comum, então a gente precisa sempre exercitar e sempre tentar fugir do senso comum. E uma coisa que, por mais óbvia que seja, tem muita gente que relega para segundo prazo e é importantíssima, pessoas são pessoas e elas são diferentes em essência. A gente não pode aplicar para todas as pessoas a mesma regra. E isso não é objetividade. Isso é objetividade, mas quando a gente fala de pessoas, a gente está tratando com subjetividade. Então, são sujeitos e não objetos. E a gente não pode tratar pessoas como se elas fossem objetos. Então, é importantíssimo a gente lembrar disso sempre. Pessoas são diferentes, elas reagem diferentes para as mesmas situações. Assim. Pessoas diferentes reagem de formas diferentes para a mesma situação. Sim. Isso é ponto, e a gente precisa sempre lembrar disso, cara. Por mais, se pra você isso é bullshit, talvez seja o caso de não ser um líder ou não trabalhar tentando liderar pessoas, porque Sim. vai errar. Isso vai errar feio, isso vai envolver a vida de pessoas nesse erro. Isso é complicadíssimo. É isso, no fundo, empatia, é ter um olhar humanizado, né? Eu já tive casos de pessoas que não estavam... A gente contratou a pessoa no nível, né? Ela não conseguiu chegar naquele nível dentro da empresa. E aí, se aprofundando mais, a gente foi descobrindo problemas pessoais que ela tava passando, assim, sabe? Do tipo, cara, tinha perdido um familiar no começo do ano, por causa da Covid. Isso foi impactando o dia a dia dela durante o ano todo, assim. Como que eu... Como pessoa gestora, não vou levar isso em conta na hora de, sabe, determinar isso. Por isso que eu falo, cara, de volta daquele assunto que a gente falou de dono da carreira, sabe? Se não tivesse um olhar humanizado dessa pessoa, de uma outra gestora ali, essa pessoa talvez tivesse sido demitida, assim, da empresa, porque ela não alcançou o nível que a gente esperava que a gente contratou ela. Então, por isso que é importante que você falou pra caramba, assim, né, pra quem faz gestão, deixar só de pensar nos números, né, e a gente é muito acostumado com isso, assim, tecnologia, achar que tudo é muito exato, tudo é muito binário, né, e a gente esquece da subjetividade da vida, né, cara, a subjetividade nossa, assim, de como ser humano, né, isso que nos diferencia de máquina, de robô, de software, né, a gente é subjetivo. Então, eu acho que é importante, sim, esse ponto
ponto que você falou, é uma dica principalmente pra quem lidera pessoas, né? Sim. Se você não gosta de trabalhar com as diferenças das pessoas, então você tem 2 caminhos aí. Ou um exército de robôs, ou um exército de clone, né, cara? Exatamente. O exército de Stormtroopers trabalhando aí. Contigo. Pode ser uma ideia. Bom, mesmo os Stormtroopers têm diferença, você vê aí. Mas não vamos entrar nesse assunto, porque vai render muito. Ai, caramba. Will, muito bom, velho. Acho que com isso... Um abraço pro Finn, mas acho que ele não ouve. Já. Né? Acho que não. Mas da hora, cara. Acho que rendeu bastante o papo. E aí fica a dica pra quem tá ouvindo a gente, quiser compartilhar também algum cenário que passou com relação a isso, alguma dor que enfrenta hoje na sua empresa, ou outros lugares que você já passou, quiser trocar figurinhas aí, manda lá no Twitter, @devnaestrada, ou pode comentar lá no site também, né, devnaestrada.com.br. E é isso. Acho que por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio. Certo, Will? Certo. Bora! Hora de crescer. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.